Graça e paz de Jesus, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo. Nestes dias que estamos passando por aí, de muito calor aqui em Maringá, ah, registros aí meteorológicos mostraram que há 21 anos não faz tanto calor como faz em Maringá. 39 graus e meio, 40 graus, previsão de que aumente isso ainda semana que vem. O calor está mais. Nós estamos aqui hoje na nossa nona aula do estudo do Sermão do Monte, ao total de 12. Já estamos encaminhando para o final das aulas e espero que você esteja acompanhando isso aí, porque acredito que seja algo de muito valoroso para a caminhada cristã. Espero que você esteja acompanhando, aproveitando o tempo nestes domingos de manhã, né, ou depois com as gravações realizadas. Olha lá, só para fazer uma recapitulação aí com vocês, nós estudamos primeiramente uma introdução ao Sermão do Monte, depois nós caminhamos para as bem-aventuranças, o caráter do cristão, depois a gente falou sobre a influência do cristão de ser sal e luz na sociedade. Depois a gente trabalhou um pouco com relação à relação entre Cristo e a lei e a nossa relação com a lei, tendo em vista o que Cristo nos deixou. Depois a gente tratou de alguns sentimentos, né, que precedem alguns atos, a cólera, a concupiscência. Depois a gente falou um pouco sobre a questão da fidelidade no casamento, a honestidade nas nossas palavras. Na outra aula nós falamos sobre a questão de não ser vingativo e de ter um amor que é ativo. Na última aula nós trabalhamos sobre a espiritualidade como sendo algo que pode ser usado para publicidade, né? Como que essa hipocrisia de alguns fariseus ela tem que ser combatida quando você é cristão. E agora nós vamos trabalhar sobre este tema aqui, a oração do cristão não mecânica, mas refletida. É sobre isso que nós iremos falar nesta aula de hoje. Nossa oração precisa ser uma oração que tenha como base a reflexão, o raciocínio, a intimidade com Deus, e não ser meramente algo repetitivo, como algumas orações de almoço que a gente tem nas nossas casas aí, não é? Vamos lá então? O texto diz assim: E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E o texto nosso termina aí, ok? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A oração do cristão. A hipocrisia não é o único pecado a ser evitado na oração.
as vãs repetições ou a falta de significado, a oração mecânica é o outro. O primeiro é a tolice dos fariseus. O último, a dos gentios ou pagãos. Portanto, aqui, além de nós termos cuidado com a hipocrisia, ou seja, usar a oração para aparecer para os outros, ou usar do discurso religioso para querer se engrandecer diante das outras pessoas, e a hipocrisia, né, é você ser aquilo que não é, utilizar a máscara, como a gente viu na aula passada, a gente também precisa ter cuidado com as vãs repetições, com as repetições não refletidas, com as reflexões que elas são repetições que não são refletidas pelo ser humano. É preciso que a gente tome cuidado com isso, porque isso pode se tornar algo mecânico. A nossa oração pode se tornar algo mecânico, pode se tornar algo que não esteja em contato com o próprio Deus, mas seja apenas uma forma da gente tirar o peso da consciência de que estamos orando. O primeiro é a tolice dos fariseus, o último a dos gentios pagãos. A hipocrisia é um abuso do propósito da oração, desviando-se da glória de Deus para a glória do ego. Olha que interessante. A verbosidade, essa questão de falar, é um abuso da própria natureza da oração, rebaixando-a de um real e pessoal acesso a Deus a uma mera recitação de palavras. Vemos novamente que o método de Jesus é mostrar um contraste vivo entre duas alternativas, a fim de indicar o caminho com mais clareza. Quanto à prática da piedade em geral, ele mostrou o contraste entre o modo de ser dos fariseus, cheios de ostentação e egoístas, e o do cristão, secreto e piedoso. Agora, quanto à prática da oração em particular, ele contrasta o modo pagão do falar muito, sem significado, com a maneira cristã, a comunhão significativa com Deus. Como a gente tem visto, desde sempre, do começo do Sermão do Monte, a ideia é que Jesus está passando o ensinamento de que nós devemos ser diferentes daqueles que não confessam Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, se aqueles têm uma oração repetitiva, sem reflexão, sem raciocínio, puramente por recitar as coisas, nós precisamos ter um comportamento diferente. Nós precisamos agir de forma diferente. E é uma comunhão com Deus, é um conversar com Deus, refletidamente, com cuidado, nas nossas palavras e tudo mais. Jesus enfatiza que a justiça do cristão é a maior por ser interior. Que o amor cristão é mais amplo porque inclui os inimigos. E que a oração cristã, por ser sincera e refletida, é mais profunda do que qualquer coisa encontrada na comunidade não cristã. Olha só que interessante. Ela é interior, ou seja, ela não é exterior ou não quer mostrar para ninguém. E o amor é cristão porque nós não amamos somente aqueles que são fáceis de amar, mas porque nós amamos também os nossos inimigos. E ela é mais profunda porque ela não é repetitiva. Ela é buscada na relação com Deus, no contato com Deus, e não somente por uma breve recitação. Essa é a grande diferença. Os hipócritas se acham cheios de méritos
Daí se colocarem nas sinagogas e nas praças para serem percebidos pelas pessoas. Os pagãos, por sua vez, apelam para a crença em seus métodos. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Essa é a diferença. Os hipócritas acham que eles oram porque são bons. Eles jogam a responsabilidade da oração como se fosse algo bom para eles e eles se exibem disso. Por isso que eles vão ficar em pé nos lugares para orar e tudo mais. Os pagãos, por sua vez, eles acham que é um método. E por muito repetir as coisas, eles vão conseguir algo. Ou se eles falarem uma frase correta, eles vão conseguir algo da sua divindade. No paganismo, o adorador relaciona-se com o sagrado, com a concepção de que ele, o adorador, tem controle sobre as divindades. Sendo assim, o orante define, a partir dos seus interesses, o que suas divindades devem fazer. Os pagãos acreditavam que os seus deuses os escutariam pela muita repetição de palavras. Para eles, essa maneira de orar representava uma técnica, cuja finalidade era manusear a força divina em serviço próprio. Aqui a gente vê o seguinte: os ídolos pagãos, eles são seres que são manipuláveis, são seres que são atendidos. E também, ao ouvirem as preces daqueles que o adoram, eles respondem de acordo com aquilo que eles pedem. Se eu faço um sacrifício, ele me responde. Se eu oro de determinada forma, esse ídolo me responde. Deus não é assim. Deus não é manipulável. Deus, ele em si mesmo é soberano, é criador de todas as coisas. Não se pode manipular a Deus. A gente não pode acreditar que por muito fazer um tipo de oração, Deus vai ouvir a mais ou menos, porque ele sabe das nossas necessidades. E aqui, como a gente pode ver no paganismo, por exemplo, a gente percebe que eles fazem isso porque eles têm controle da divindade deles. Os pagãos, eles, ao irem para o seu ídolo, eles sabem que tem um controle sobre aquilo. E por isso, se eles fazem determinado tipo de coisa, o ídolo vai responder. Essa é a diferença. Por isso que Jesus está falando isso. Não sejam como eles. Não sejam como os pagãos. Não é? Vamos lá para o próximo slide. Quando nos tivermos dado o trabalho de gastar algum tempo orientando-nos na direção de Deus, lembrando-nos do que Deus é, nosso Pai pessoal, amoroso e poderoso, então o conteúdo de nossas orações será radicalmente afetado de duas formas. Os interesses de Deus terão prioridade, teu nome, teu reino, tua vontade. 2. Nossas próprias necessidades, embora colocadas em segundo plano, serão totalmente entregues a Ele. Dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Ou seja, o que a gente vê aqui é que na oração que Jesus ensina, e agora que a gente vai entrar na oração do Pai Nosso, Jesus, ele tenta mostrar para os seus discípulos que em tudo, em todas as motivações interiores nossas, a glória tem que ser dada a Deus. Deus precisa ser aquele a quem a glória seja devida, e não o ser humano. O ser humano faz porque tem um Deus grande, e não para convencer o Deus de alguma coisa, o Deus grande de alguma coisa. Então, não são os nossos interesses que serão prioridade, mas os interesses de Deus. Não são as nossas necessidades que serão propriamente colocadas, mas a gente vai saber que Deus está cuidando de nós a todo momento. É uma outra concepção.
É isso que nós estamos vendo aqui. E agora a gente vai começar a olhar para a oração do Pai Nosso. Vamos lá. A oração do Pai Nosso se divide em duas partes. E está preocupada, em primeiro lugar, com a glória de Deus, a primeira parte, ok? Depois, com as necessidades do homem. Calvino sugere um paralelo com os 10 mandamentos, pois eles também estão divididos em duas partes e expressam a mesma prioridade. A primeira tábua esboça nossos deveres para com Deus, e a segunda, nossos deveres para com o nosso próximo. É isso que a gente percebe aí quando a gente tem uma visão do Pai Nosso em divisões. A primeira parte seria uma parte preocupada com Deus, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? E depois a gente vai ver a segunda parte, que é com relação às nossas necessidades, ou quais são as necessidades que nós temos que colocar diante de Deus, certo? Os 3 primeiros pedidos na oração do Pai Nosso expressam a nossa preocupação com a glória de Deus em relação ao seu nome, ao seu governo e à sua vontade. Nome, governo, vontade são os primeiros. É sobre isso que a gente vai falar agora nesse primeiro momento. O nome de Deus não é uma simples combinação das letras D, E, U, S. O nome representa a pessoa que o usa, o seu caráter e a sua atividade. Portanto, o nome de Deus é o próprio Deus, como ele é em si mesmo e se tem revelado. Seu nome já é santo, porque é separado e exaltado acima de qualquer outro nome. Mas nós oramos que ele seja santificado, ou seja, tratado como santo, porque desejamos ardentemente que a devida honra lhe seja dada, isto é, aquele cujo nome representa em nossas próprias vidas, na igreja e no mundo. A gente tem que prestar atenção que muitas vezes o nome de Deus não é levado com a sua devida importância e relevância e reverência que nós deveríamos ter. Este nosso Deus vamos dizer que como diria um teólogo, é um ser completamente outro. Ele é criador, ele é grande, ele é poderoso, ele nos fez, ele nos chamou para si e por isso ele é santo. E por ser santo, nós queremos que este nome de Deus seja, de fato, tratado como santo e não como qualquer nome. Não dizer o nome de Deus em vão se coaduna com esta ideia. A gente quer, a todo momento, através desta oração, dizer que Ele é santo, separado, diferente, outro. Nós somos pequenos e o nome dele precisa ser santificado. É essa a ideia que nós temos quando nós falamos isso. Santificado seja o teu nome. Porque este Deus, ele é aquele que nos criou, aquele que nos ama, aquele que nos sustenta dia a dia. Não é qualquer pessoa. É Deus. E por isso precisa ser santificado. E muitas pessoas não têm como essa reverência. E às vezes tratam o seu nome como um desdém, como qualquer outra coisa. E não pode ser assim. Ok? O reino de Deus é o seu governo real. Repetimos, como ele já é santo, também é rei, reinando em soberania absoluta sobre a natureza e sobre a história. Mas quando Jesus veio, anunciou um aspecto novo e especial do governo real de Deus, com todas as bênçãos
da salvação e as exigências de submissão que o governo divino implica. Orar que o seu reino venha é orar que ele cresça à medida que as pessoas se submetam a Jesus através do testemunho da igreja, e que logo ele seja consumado com a volta de Jesus em glória para assumir o seu poder e o seu reino. Venha o teu reino, que os teus valores, os teus princípios, Senhor, prevaleçam aqui. Que as pessoas, ao verem o testemunho da igreja, tenham vontade de desfrutar deste reino que é seu. Venha o teu reino é trazer Deus e os seus valores para perto de mim, para perto das pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão carentes de um amor incondicional, porque nunca tiveram. Venha o teu reino é orar para que o poder de Deus se manifeste na vida das pessoas que estão ao nosso redor e na nossa vida. Venha o teu reino. Venha a tua vontade sobre nós. Isso é muito profundo quando a gente entra no Pai Nosso e não ora Ele como sendo uma repetição, mas ora compreendendo o que diz e o que quer dizer esta oração. A vontade de Deus, ou seja, ali, seja feita a tua vontade, é boa, perfeita e agradável, pois é a vontade de nosso Pai que está nos céus, que é infinito em conhecimento, em amor e em poder. O que Jesus nos incita a orar é que a vida na terra se aproxime o mais possível da vida do céu, pois a expressão na terra como no céu parece aplicar-se igualmente à santificação do nome de Deus, à propagação do seu reino e à consumação da sua vontade. A vontade de Deus é boa, por isso que a gente pede para que a vontade dele seja feita em nós, para que, assim na terra como no céu, se cumpram os seus desejos e a sua vontade seja manifesta. É uma oração que precisa ser realizada todos os dias, a todo momento, para que ele venha, para que o seu reino venha, para que a sua vontade seja feita e se cumpra. Na segunda metade da oração do Pai Nosso, o adjetivo possessivo passa de teu para nosso, quando passamos das coisas divinas para as nossas próprias. Aqui a gente começa agora a dar uma olhada na segunda parte do Pai Nosso. Na primeira, glória a Deus, seja feita a tua vontade. Agora nós partiremos para a segunda parte do Pai Nosso. Tendo expressado nossa ardente preocupação com a sua glória, expressamos agora nossa humilde dependência da sua graça. Quando compreendemos verdadeiramente que o Deus a quem oramos é o Pai Celeste e o grande Rei, colocamos nossas necessidades pessoais em lugar secundário e subsidiário, sem contudo eliminá-las. A gente agora vai pedir para que Deus esteja conosco nas nossas necessidades materiais, ao mesmo tempo que a gente já sabe que isso acontece. Mas a gente expressa isso quase que como um sinal de gratidão já, de que Ele está nos atendendo na nossa necessidade. Porque a gente quer, em primeiro lugar, que a vontade dele seja feita. Consequentemente, se a boa, perfeita e agradável vontade dele for feita, nós teremos todas as nossas necessidades satisfeitas. Quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas todas são acrescentadas. Venha o teu reino, e eu me coloco diante do reino e coloco o reino em primeiro lugar, as minhas necessidades são atendidas. Essa é a beleza deste texto, daquilo que isso nos mostra. A gente sabe que a gente coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, mas não precisa
se fechar para pedir as coisas para Ele, para colocar as nossas necessidades diante dele, porque Ele assim nos ouve, porque Ele assim é bondoso e gracioso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lutero teve a sabedoria de ver que pão era um símbolo de todas as coisas necessárias para a preservação desta vida, como o alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, um bom governo e a paz. E provavelmente deveríamos acrescentar que com pão Jesus quis se referir às necessidades e não aos luxos da vida. O pão simboliza, como Lutero aí afirmou, que é um dos argumentos possíveis para isso, como todas as nossas necessidades materiais. Alimento, saúde do corpo, o bom tempo para que haja colheita, uma família, a saúde do nosso corpo, os alimentos. Isso normalmente são coisas que são vitais para a nossa necessidade. E, claro que não se trata de luxo, mas de necessidade, daquilo que de fato e realmente precisamos, aquilo que é necessário para a nossa subsistência. É nesse sentido aqui que nós estamos falando. O pedido para que Deus nos dê o alimento não impede que as pessoas ganhem a sua própria vida, que os agricultores tenham de arar, semear e colher a fim de fornecer os cereais básicos. Nem nos isenta da ordem de nós mesmos alimentarmos os famintos. E fique claro isso. Pelo contrário, é uma expressão de dependência máxima de Deus e normalmente usa meios humanos de produção e de distribuição através dos quais ele realiza os seus propósitos. Mais ainda, parece que Jesus queria que seus discípulos tomassem consciência de uma dependência diária. Aqui a gente vê que a gente não precisa correr, não precisa fugir das nossas responsabilidades. Pelo contrário, a gente vai atrás das nossas necessidades, vai trabalhar para conseguir. Mas a ideia de que não nos falte nada. E isso tem que ser uma dependência de Deus diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Preciso, Senhor, da tua intervenção na minha vida para as minhas necessidades hoje, todos os dias. Essa consciência que a gente precisa ter de que precisamos de Deus diariamente, todos os dias. Sem Ele não somos nada. O perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento para o corpo. E aqui a gente vai entrar na segunda frase da segunda parte. Perdoa-nos as nossas dívidas. O pecado é comparado a uma dívida, porque merece o castigo. Mas quando Deus perdoa o pecado, ele cancela a penalidade e anula a acusação que há contra nós. A adição das palavras "como nós temos perdoado aos nossos devedores" está mais enfatizada nos versículos 14 e 15. E se segue a oração e declaram que o nosso Pai nos perdoará se perdoarmos aos outros, mas não nos perdoará se nos recusarmos a perdoar os outros. O perdão traz cura, o perdão nos liberta, o perdão liberta a outra pessoa. E essa dívida, ela merece um castigo, mas somos perdoados em Cristo Jesus. E aí essa dívida é cancelada contra nós. E por isso precisamos também, como Deus nos perdoou, exercer este processo de perdão para outras pessoas. Deus perdoa somente o arrependido, e uma das principais evidências do verdadeiro arrependimento é um espírito perdoador. Quando nossos olhos são abertos para vermos a enormidade de nossa ofensa cometida contra Deus,
as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muitíssimo insignificantes. Se eu olhar para a minha vida, eu vou ver que Deus é muito gracioso, porque apesar de quem eu sou, dos pecados que pratico, Ele me perdoa. E se eu, diante da minha grandiosidade de pecados, sou perdoado por Deus, isso não é nada, isso não se compara com o perdão que eu preciso liberar para este outro irmão, porque isso não vai se comparar a este tão grande pecado que eu tenho diante de Deus. O pecado que eu tenho que perdoar do outro irmão é muito pequeno se comparado à minha grande pecaminosidade diante de Deus. E por isso eu perdoo, por isso eu tenho facilidade de perdoar, porque eu olho muito mais para mim do que para o outro, né? Os dois últimos pedidos deveriam talvez ser entendidos como os aspectos negativo e positivo de um único pedido, que é isso aqui, ó. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O pecador cujo mal praticado no passado foi perdoado anseia ser libertado de sua tirania do futuro. O sentido geral do pedido é claro. Somos perdoados e queremos viver uma vida para frente para não cair em tentação. Somos perdoados e daqui para frente nós não queremos que o mal nos atinja. Não nos deixes cair em tentação, porque já caímos, fomos perdoados, mas nós não queremos mais isso. Nós queremos seguir adiante, queremos seguir firmes. E livra-nos do mal, porque o mal está por aí. O mal acontece, as enfermidades, os acidentes, as coisas ruins acontecem. E essa oração tem que ser praticada diariamente, para que Deus nos proteja a todo momento e a gente saiba que depende dele para que ele nos livre do mal. Nós, por nós mesmos, não conseguiremos sair do mal sozinhos, nos livrarmos do mal sozinhos. Mas a gente precisa se colocar diante de Deus para pedir proteção divina sobre as nossas vidas. Quantas coisas ruins acontecem, não é? Os 3 pedidos que Jesus coloca em nossos lábios são magnificamente completos. Incluem, em princípio, todas as necessidades humanas, materiais, o pão de cada dia, espirituais, perdão de pecados, e morais, livramento do mal. Materiais, espirituais e morais. O que fazemos sempre que proferimos esta oração é expressar nossa dependência de Deus em cada setor da vida humana. Além disso, um cristão trinitário é levado a perceber nestes 3 pedidos uma alusão velada à Trindade, uma vez que, olha que interessante isso, é através da criação do Pai e da sua providência que recebemos o nosso pão de cada dia, é através da morte expiatória do Filho que recebemos o perdão e através do poder do Espírito que habita em nós que somos livrados do maligno. Olha que interessante essa análise. Aqui quem faz esta análise aqui é John Stott, no livro do Estudo do Sermão da Montanha. E este cuidado que aparece na oração do Pai Nosso é um cuidado da Trindade. O Deus Pai nos dá o alimento, o Deus Filho nos perdoa e nos faz com que sejamos justificados e a nossa, através da morte, da expiação de Cristo, nós somos colocados agora como pessoas perdoadas, a nossa dívida foi paga e através do Espírito Santo a gente tem essa vontade de combater o mal e por ele somos livrados do maligno. Interessantíssimo isso. Parece, portanto, que Jesus deu a oração do Pai Nosso como modelo de verdadeira oração cristã, diferenciando-se das orações dos fariseus e dos pagãos. Na verdade, qualquer pessoa poderia recitar o Pai Nosso hipócrita ou mecanicamente, ou de ambas as formas. Mas,
Se pensamos no que dizemos, então a oração do Pai Nosso é a alternativa divina para outras duas formas da falsa oração. O erro dos hipócritas é o egoísmo. Até mesmo em suas orações, estão obcecados com a sua própria imagem e com o efeito que ela produzirá naqueles que os observam. Aí, os hipócritas são egoístas. Mas na oração do Pai Nosso, os cristãos estão obcecados com Deus, com o seu nome, com o seu reino e com a sua vontade, não com os nossos nomes, reinos e vontades. A verdadeira oração cristã sempre consiste numa preocupação com Deus e sua glória. Portanto, é exatamente o oposto do exibicionismo dos hipócritas que usam a oração como veículo da sua própria glória. A oração do Pai Nosso ela vai na direção de Deus, nos interesses de Deus, nas questões relacionadas com Ele. É a Ele que vai ser dada a glória, não a nós. Nós não estamos pensando aqui de forma egoísta, mas pensando que toda a glória precisa ser dada a Deus, certo? Assim, a oração cristã contrasta com as alternativas não cristãs. Ela é teocêntrica, preocupada com a glória de Deus, em contraste com o egocentrismo dos fariseus, preocupados com a sua própria glória. E é inteligente, expressão de uma dependência racional, em contraste com as recitações mecânicas dos pagãos. Ok? Então, é essa a diferença que nós temos aqui. Enquanto a oração dos pagãos ela é antropocêntrica, ou seja, o homem é o centro, na oração do Pai Nosso, na oração cristã, a oração é teocêntrica, porque Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o objetivo final da oração e não nós. É Ele que precisa ser glorificado. A diferença fundamental entre os diversos tipos de oração está nas imagens, fundamentalmente diferentes de Deus que há por trás deles. O erro trágico dos fariseus e dos pagãos, dos hipócritas e dos que não conhecem a Deus está na falsa imagem que tem de Deus. Na verdade, nenhum deles pensa realmente em Deus, pois o hipócrita pensa apenas em si mesmo, enquanto que o pagão pensa em outras coisas. Essa é a diferença da oração que precisa ser praticada por nós. Deus tem que ser o centro. Nossa oração não pode ser irracional, mas racional. A nossa oração tem que buscar a presença de Deus para glorificar a Deus e não para que os nossos desejos sejam atendidos como prioridade, mas que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vida. Essa é a diferença da oração do cristão. Jesus disse ser Deus o nosso Pai que está no céu. Precisamos nos lembrar que Ele ama seus filhos com a mais terna afeição, que Ele vê os seus filhos até no lugar secreto. Ele conhece os seus filhos e todas as suas necessidades antes que eles lhes apresentem e que Ele age em benefício dos seus filhos com o seu poder celestial e real. A gente precisa ter essa ideia clara. Deus sabe das nossas necessidades. Deus nos ama, Deus nos criou, Deus é gracioso, bondoso, misericordioso. A gente só precisa colocar os pedidos diante dele, sabendo que ele é Deus sobre as nossas vidas e pedindo que a vontade dele se manifeste em nós, já agradecendo pela sua graça, pelo seu cuidado sobre nós. Se permitirmos que as Escrituras formem assim nossa imagem de Deus, se nos lembrarmos do seu caráter e cultivarmos sua presença, jamais oraremos com hipocrisia, mas sempre com integridade, nunca mecanicamente, mas sempre racionalmente, como filho de Deus que somos. Essa é a diferença da oração cristã.
É a busca do relacionamento com Deus, é a busca da intensidade e profundidade do relacionamento com Deus, é a busca de um relacionamento que glorifique a Deus e o coloque em primeiro lugar, os valores do seu reino, para que assim a nossa vida flua com abundância, com satisfação, com integridade. Tá joia? Estamos finalizando por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as raízes de ansiedade. Olha que interessante. Raízes de ansiedade. O texto base é Mateus 6, 19, 14. Ok? Nos vemos aí na próxima aula, falando sobre como que a gente pode fazer para combater a ansiedade, como que a gente pode lidar com isso e estudarmos sobre este tema importantíssimo nos dias de hoje. Ok? Até a próxima aula. Tenha uma ótima semana. Nos encontramos aí semana que vem. Um forte abraço. Até mais.